Bom dia, galera. Salve, salve. Como é que você está? Bom ou não? E aí? Reporta pra nós como é que tá aí o leiriado desse final de semana. Não sei qual o dia que você tá vendo aí, mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que nosso Senhor Jesus ilumine os seus passos. Nosso papo de boleia. Pra mim, hoje aqui é sexta-feira. Tô vindo aí de uma puxada do Curitiba. São 10h30 da manhã de sexta. Eu descarreguei ontem, era 8h30 para 9 horas. Parei no terrão e fiquei lá agora no pátio, no estacionamento, até dar 9 horas da manhã de hoje, 9h30. Sendo que eu tô indo para casa, mas eu não pude adiantar a viagem. Dois motivos, né? Que foi assalto e eu tava muito cansado também. Evitar andar aqui no Rodoanel ontem, 10 horas da noite. E não tem lugar de parar. Justamente. Porque quando você sai dali de São Bernardo e pega aqui no Rodoanel 9 horas da noite, descendo aqui sentido igual nós desce a Carvalho, você não tem ponto de apoio de parada. Não tem ponto de apoio. Então, galera, o que acontece? Tá gravando? Tá gravando. E eu dormi com aquilo na cabeça, pensando que tinha uns inscritos aí que me pediu pra falar sobre a lei de descanso das 11 horas. E por incrível que pareça, eu fui ver um vídeo agora que eu gosto de acompanhar, o canal do Mitch, do Nene, um abraço pra ele, um joia. O Mitch falando hoje num vídeo dele que eu assisti, que o motorista dele foi pego na lei do descanso. Cara, olha o meu caso aqui, por exemplo. Eu poderia ter saído 5 horas da manhã. Eu encostei lá 9h30 da noite. Passando o expresso ali. Poderia ter saído 5 horas da manhã. Eu tava longe agora. 5 horas são 10h30. 5 horas da manhã até 10h30. Eu estaria agora, nesse momento, por baixo aí. A gente gasta de 8 a 9 horas de viagem de São Bernardo a Juiz de Fora. Então, ou seja, eu estaria beirando Volta Redonda, do lado ali de Barra do Piraí, você vê, já era pra estar lá quase chegando na 040. Ainda estou aqui na região de Poá, porque eu tive que fazer o intervalo de descanso para não correr o risco de ser pego. Ainda mais que na carga de Curitiba eu tive que arrebentar, estourar esse horário aí de hora de descanso. Então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso. O que eu acho? É um vídeo que eu não queria comentar sobre ele, mas não tem jeito, está todo mundo perguntando, todo mundo falando. E aí, Urubu, você vai falar não? Qual que é a sua opinião? Cara, na minha opinião, tá errado. Porque você imagine o cara ficar 11 horas, você vê, era pra me estar indo embora. E eu não vou conseguir, provavelmente hoje eu não consigo chegar na minha casa. Tinha toda a chance do mundo de chegar na minha casa, descansar, dormir numa cama. E não vou conseguir, porque eu vou chegar tarde em Juiz de Fora e eu não vou ter carona pra mim ir embora. Por causa das 11 horas. Aí eu vou ter que dormir mais uma noite dentro do caminhão e sair e tentar carona amanhã de manhã. O cara que criou essa lei aí, eu andei pesquisando por baixo aí mais ou menos, para poder a gente ter uma opinião. Mas eu não entrei a fundo, não. Só vi mais ou menos de onde saiu a lei, da NTT. A nossa querida amiga Agência Nacional Terrestre, Transporte Terrestre. O cara que planejou essa lei aí, eu acho que ele não vive no Brasil não, e não, realmente ele não conhece do transporte. O transporte brasileiro hoje está vivendo um caos tão grande,
Vamos começar aqui, ó, no pedágio. Vocês vão ver aí. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar aqui agora a Carvalho, porque eu não vou de Dutra para evitar trânsito. Vou pegar aqui. Vou fazer uma pergunta à menina ali. E você vai ver que ela não vai saber me responder. Mas não tem nada a ver com culpa dela, tá? Ela, coitada, ela é só funcionária. Mas você vê como é que a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, não fiscaliza. Uma coisa é que nós somos roubados. Todos nós do transporte somos roubados. E muitos donos de caminhão não procurou saber. Mas tá aqui, ó. Quer ver a prova? Pra que o motoqueiro faz isso? Se o caminhão perde freio aqui, empurra ele com cancela. Que diferença faz? Tá vendo ali? Tem uma tabelinha ali, ó. Olha lá. Caminhões e ônibus, não sei o que, não sei o que. Tá vendo? Segundo eles, é o tal do rodar duplo. Tá vendo lá a quantidade de eixos? Carretinha. Tá? O que é o rodar duplo? É um pneu, um do lado do outro no mesmo eixo. Ou seja, cada eixo tem 4 pneus. Olá, bom dia, tudo bom? São 4 eixos. Posso te fazer uma pergunta? Não tem negócio de cobrança de rodar duplo? Quando é rodar duplo é um preço e quando é rodar simples é outro, né? Então como é que o caminhão eles cobram rodar duplo no primeiro eixo, sendo que na frente não é? Eu sempre tive essa dúvida, moço. Você também teve? Sempre tive. É brincadeira? É débito. Eu entendo como porque o carro, se você for ver, também são dois. Isso. Era para eles cobrar o preço de um carro sobre o eixo dianteiro e rodar o duplo no caso da tração e os eixos da carreta. Mas eles cobram rodar o duplo. Ou seja, eles estão ganhando um preço a mais de cobrança aqui. Eu nunca entendi qual é a conta que eles fazem. É, Essa mesma dúvida. agora você imagina o tanto de caminhão. Então tá bom. Eles são ricos, né? É, obrigado, viu? Tchau, amém. Tá vendo, galera? Uma coisinha básica. Onde é que já começa a máfia? A máfia do pedágio. Já começa por aqui. Aposto pra você que tem muito dono de caminhão aí que nunca se perguntou sobre isso. E nem empresas, né? Como é que eles conseguem cobrar um preço de rodar o duplo no eixo dianteiro que só tem um pneu de cada lado? Da tração para trás são 2 pneus de cada lado, então vai dar 4 pneus por eixo. Aí beleza. O certo seria eles cobrar rodar o duplo, no caso o valor do rodar o duplo sobre, no meu implemento aqui, no meu conjunto, seria eles cobrar sobre 4, né? Porque só tem um levantado na carreta, são 2 da carreta e um cavalo, não, são 3. Isso aí. O certo seria eles cobrar 3 eixos sobre rodar o duplo e um eixo sobre rodar o simples. Mas não, cobra sobre 4. Começa a brincadeira aqui. Aqui já começa a pontinha do iceberg de como que estão estrangulando o transporte, o autônomo. Aqui já começa essa máfia das multas, porque pra mim é uma máfia da multa. Tomara que o vídeo chegue nas autoridades, em quem tem que chegar, para eles começarem a olhar o pobre caminhoneiro autônomo. O cara não tá aguentando mais. Eles ficam implantando essas leis doidas aí de descanso. Às vezes o cara tem uma prestação para pagar, o cara precisa agilizar. Lógico, tem que ter o descanso. Sim, descansa, dorme. Não precisa mais do que 8 horas, gente. Me diga, o trabalhador dentro da casa dele, se ele fica 11 horas deitado. Me diga, quando você carrega uma carga, que você chega no cliente, dá entrada na nota e ele te larga 3 dias, igual quando eu trabalhava com câmera fria, que é normal na câmera fria. Por isso que eu falo, quem vai mexer com câmera fria tem que ter uma internet boa, uma cozinha, uma borracharia, porque vai pra lá e esquece.
Esquece. Por isso que eu tenho Netflix, Amazon, Disney, tem tudo. Desde a época de Câmara Fria, porque você enjoa de acompanhar a série. Porque você chega na porta do trem e o cara fala, motor, daqui a 2 dias. Ah, motor, daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias. E não rola uma diária. É difícil hoje uma empresa que paga uma diária de um caminhão na porta do estabelecimento dela. Para vocês terem noção, o transporte tá tudo tão concentrado em cima do pneu que qualquer grevezinha que fizer aí de 2 dias, vou falar 2 dias, não vou falar mais do que isso não, tá, gente? 48 horas, se parar os caminhões da rodovia tudo, encostar no acostamento aí, os mercados já tudo começa a faltar as coisas na prateleira, porque não tem estoque. O Brasil é um país que não tem logística de estoque. Produz, transporta, prateleira, vende. Produz, transporte, prateleira, venda. Não tem, produz, estoca, depois transporta, depois estoca de novo e depois vende. Sabe por que não tem? Porque gera custo para eles. É mais fácil botar em cima do caminhão e ter o caminhão na porta do mercado 3 dias esperando a prateleira esvaziar do que eles terem que bancar um galpão refrigerado, um mega galpão refrigerado, né? Porque para estocar mercadoria de 3, 4 dias de movimentação tem que ter um cepa do mercado. Tô falando de mercado, tá? Não vou falar de outras coisas não. Por isso que você vê que a maioria das empresas não tem um pátio decente para caminhão. Porque o que elas fazem? Elas montam uma estrutura para produzir e jogar no caminhão e despachar para a BR. É isso que eles fazem. E quem recebe essa mercadoria já tem. Por exemplo, você vai num atacadão, já tem. Você vai no Marte Minas, tem. Você vai em qualquer parte, eu vou falar assim, que receba, que eles dependem de mercadoria, receber a mercadoria para depois vender, você pode ver que tem. E quem produz não tem pátio. É raro as empresas que têm pátio. Pega a lógica para você ver. Então o cara que cria essa lei de 11 horas aí, diz que é para evitar acidente. Ô moço, não vai evitar acidente não. Vai aumentar. Sabe por quê? Porque a empresa grande, ela vai comprar mais caminhão para dar conta da demanda dos clientes dela. Então, se o cara tinha uma operação que ele gastava 2 caminhões para fazer, como ele vai ter que respeitar esses intervalos para esses caminhões parados, o que ele faz para poder manter o cliente? Porque ele não vai deixar o outro ir lá e morder a boca. Ele vai lá e compra outro caminhão. Aí só vai gerando, entendeu? Mais veículos na rodovia. E nós não temos rodovia para isso. Você está aqui na rodovia Pedagiada, muito bonito, muito bela. Pega a Rio Bahia aí. Sai de Governador, pega ali, sai daqui de Leopoldina, igual a turma pega ali, vai até perto de Santo Estevão. Mas é uma cidade antes. Você vai daqui lá de pista simples, dá mais de 1.500 quilômetros de pista simples, muito mais. Tudo pista simples. Aí a NTT não olha um trem desse. E quando comentarem, igual o Mitch tocou no assunto, falar, mas na Europa tem, todo mundo lá faz. Ah, na Europa, lógico. Lá é tudo duplicado, lá não tem ninguém te estrovando, você é igual caçamba, você chega derrubando, dependendo do cliente. Você descarrega e carrega no mesmo dia. Você tem giro, né? Tudo flui, as veias fluem. Agora, quando você imagina se aqui fosse uma pista simples, como é que estaria esse trânsito aqui? Eu ia conseguir chegar lá em Aparecida do Norte quase que de noite. Mas aqui funciona porque é pedagiado. E lá, que era por conta da NTT, que é para fiscalizar, para poder duplicar, né, velho? Para fazer o trem girar. Cadê os pontos de apoio? E olha que eu tô falando só sobre pedágio, às 11 horas, que eles querem que faça. Então, galera, é o que eu falo com vocês. No papel, tudo muito bom, muito fácil de pegar, implantar, dar uma canetada e botar a lei. Aí pega um colega caminhoneiro, igual eu ontem, se eu quiser sair, eu observei o tempo que eu tô rodando aqui, não tem lugar para parar.
Quer dizer que se desse para poder fazer minhas 11 horas de intervalo aqui, eu ia fazer aonde aqui? Aonde que eu ia fazer aqui? Já que eles querem implantar a lei, era para ter para ser obrigado a colocar pelo menos um ponto de apoio a cada 100 quilômetros. A cada 100 quilômetros tinha que ter em toda a rodovia um lugar para você encostar, para você tomar banho, para você se alimentar e para você ficar uma área de caminhada, né? Pra você fazer uma caminhada. Pô, aí bacana, aí implantar a lei aí. E outra, chegar nos clientes, a obrigação de receber, se não receber a mercadoria, se não receber, paga a diária. E é tipo assim, a diária tinha que ser paga, no meu entender, tinha que ser paga lá na mão se o caminhão é de empresa, deposita na conta da empresa, assim que entrega os canhotos, depois de 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ô amigão, você ficou aqui 4 dias aqui, eu vou pagar a sua diária, entendeu? Dá a chave Pix aí que nós vamos fazer, certo? Ou pede para sua empresa lá emitir um boleto que nós vamos pagar. Mas não. Mas se você der uma avaria na mercadoria, aí eles vão emitir um boleto para você pagar. E ainda fica com a mercadoria. Tem mercado que ainda fica com ela. Quando eu puxei móveis para Itatiaia, as avarias que você dava no seu baú, se chegasse no cliente com uma avaria, você voltava com ela para trás. Ele emitia a nota de devolução. Você chegava lá, você tinha que pagar a mercadoria, pagava o valor de nota. Não sei se hoje ainda é assim. Quando você pagava, ficava um latão assim, uma caçambona assim, do lado das docas. Ele pegava aquilo ali que você pagou ou descontava no seu saldo de frete e jogava dentro do latão para reciclagem. Aqueles fogão cookie, né? De vidro, né? Que quebrava só o vidro e jogava ali. Um armário, jogava lá. Não a geladeira, né? Então, quando você quebrava esses trem, que você dava avaria, eles jogavam fora. Você pagava e não levava, você não tinha o direito de levar. Então a lei funciona só pro lado do motorista. Só quer, cara, sugar o pobre do cara que tá lutando, correndo atrás para pagar a parcela do caminhão, para dar uma vida digna pros filhos, pra esposa. O cara não tá aqui viajando, botando dia e noite sem parar, né? Porque ele quer, não. Você acha que ele não queria poder dar 2 viagens na semana e encostar o caminhão dele na porta da casa dele? Mas por quê? Não sobra mais. Não sobra capilé. Na década de 80 e pouco, né? 90, dono de caminhão, o cara que tinha um caminhãozinho, o cara não fazia prédio. Tem um monte lá na minha região lá, que tem prédio hoje de 5, 6 andares, farmácia, os filhos tudo formado. E o cara com uma Mercedinha. Uma Mercedinha, cara de sapo. Fez aquele patrimônio todo. Hoje pergunta se o cara que tem hoje um truquinho, se ele consegue fazer um prédio de 5 andares. Vou falar muito não. Se ele consegue comprar um terreno e fazer uma casa boa para ele morar numa área nobre. O que está acontecendo? Eu pergunto a vocês o que está acontecendo. O caminhoneiro está com um parasita, né? São parasitas agarrados na veia artéria dele, sugando 24 horas, cara. Tudo que ele faz. É o Estado, é o pedágio, é empresas transportadoras, tudo sugando o pobre do autônomo. E aí eu fui na Fenatran do ano passado, tava lá tudo muito bom e belo, né? Esse caminhãozão top, né? E eu olhando, e eu sempre penso, né, velho? Os pensamentos vão longe. Eu gosto de pensar, eu não falo muito, eu escuto mais, eu tenho os 2 ouvidos. E eu vendo aqueles caminhões elétricos, caminhões a gás, caminhões com Euro 6, um sistema de não sei do que, de poluição, papapá, que é o futuro, e é isso e aquilo, caminhão elétrico. Aí eu falei assim, caramba, bacana. E quanto é que custa um cavalinho desse aí?
Eu nem perguntei do elétrico, né? Porque eu nem tive curiosidade. Mas o Iveco novo lá, no tubo, que estava sendo oferecido lá. Eu falei, quanto é que custa um cavalinho desse aí, hoje? Aí o cara falou, você é de qual região? Ainda tem negócio de região ainda, hein? Porque dependendo do estado é mais barato ou mais caro, por causa de imposto. Já começa aí também. Aí o cara, eu falei, sou de Minas. Ele falou, ó, pra Minas, tô aqui com uma taxinha de não sei do que, papai, ppp, o vendedor falando comigo lá. Esse Iveco no topo, 4x2, modelo S-Way, hoje, sem os acessórios, tá? O caminhão lá tava cheio dos acessórios. Sem os acessórios, roda de alumínio, não sei o que, papapá. Ele hoje, 680 mil reais. Não, 639 mil reais para o estado de Minas Gerais. Eu falei, é mesmo? 639 mil? É, para fechar aqui na Fenatran. Porque se for lá para... Se acabar a feira aqui e for para lá, ele vai para 680. Por isso que eu tô falando 680. Ele vai aumentar 40 mil. Eu falei, é mesmo? Ele é. E rapaz, muito educado, eu falei assim com ele. Agora me diga, com toda essa inovação aí, que benefício? Ele, não, é por causa do planeta, por causa da poluição, não sei o quê. Aí eles vêm com esses papos de ecossistema aí, para poluir menos gases. Eu falei, aham, mas vocês não estão preocupados com o planeta, não. As montadoras não estão preocupadas com o planeta. O governo não está preocupado com o planeta. Ah, Cleito, por que não? Porque não dá incentivo para o cara que tem seu caminhãozinho. É normal você achar aqui na rodovia, no Brasil, caminhões da década de 74, 80. É muito normal. Se você estivesse preocupado, você estava dando incentivo para essa galera aí, ó, trocar de caminhão e comprar um caminhão desse aí. Pergunta hoje o autônomo, o cara que tem hoje um caminhãozinho de 70, de 80, igual eu, meu caminhão é 2008, é um caminhão velho. Pergunta se eu tenho condição de chegar lá e comprar um caminhão daquele. Até condição todo mundo tem, porque comprar é fácil. Se você tiver um nome limpo, você vai lá, assina o contrato, o boleto chega. Aí chega um boleto para você pagar 20 mil por mês. Me fala aqui, onde é que nós estamos tendo frete hoje, o cara pagar 20 mil de prestação aqui. 20, 25 mil aí. Me diga. Como é que o cara vai pagar 20, 25 mil de prestação parado 11 horas por dia no acostamento? Como é que o cara vai pagar 25 mil de prestação, igual tá lá no Miritituba lá, ó. Tá, com o negócio da safra aí, que tá um auê danado que eu tô vendo os vídeos aí. Como é que o cara vai pagar? Aí tá aquela brigaiada que tá lá, porque tem muitos lá, tem prestação de 25, 30 mil reais. Mas aí já é o conjunto Rodotrem, eu já nem entro no meio. Mas não podia ser mais fácil? O governo não podia chegar pro cara e falar assim, não, você vai pagar. Olha pra você ver o sindicato dos taxistas. O taxista quer trocar de carro, quer pegar um carro mais novo, ele vai lá e entra com o negócio de táxi lá do sindicato deles lá, 20%, acho que é 20 ou 25% abaixo da tabela. O produtor rural quer ir lá e comprar um implemento, tem não sei o que lá, incentivo, negócio de produtor rural, para comprar caminhonete, comprar equipamento, para pagar daqui a um ano, carência de um ano, que eu não sei o que, um monte de benefício. E nós? Eu aqui, o sindicato, toda vez que eu carrego, aparece lá, SESC Senai, não sei o que, mas não sei das quantas. Descontando. E eu, se eu quiser ir lá comprar um caminhão, eu pago mais caro. Eu pago mais caro. E aí eles estão preocupados com o meio ambiente, estão preocupados que o cara tá rodando, tá trabalhando demais, tá preocupado com isso. A preocupação deles é essa, quer o cara parar. Ué, que loucura é essa, gente? Para, fuja. Vem com esse papinho, não. Então, pra mim, como é que funcionaria? Eu acho que seria o ideal. 8 horas de descanso e pronto. Não precisa mais do que isso. É 8 horas parado, não acabou. E aqueles intervalos do meio, né? Igual eu faço aí. 4 horas e meia. A cada 4 horas e meia o cara parar meia hora. A cada 5 horas o cara para 45 minutos. E pronto. E pelo menos 1 hora do dia, nesses intervalos, né? Antes de 8 horas. Uma parada para almoço, ou seja, o cara para meio-dia, vai ali comer alguma coisa, volta 1 hora da tarde e senta a taca.
Não precisa mais do que isso, cara. O cara poder trabalhar aqui tranquilo e evitar dor de cabeça com o governo, já que eles estão preocupados. Agora 11 horas, mas vai aonde? Isso é doido. E vocês viram aí a máfia do pedágio. E igual o Mitch falou, tem um pedágio agora que você passa de baixo, quando você assusta, só chega o boleto pra você. Sem parar, a máfia danada. Você vai, quando você assusta aqui, você chega lá, a cobrança, você liga para reclamar, você contesta a compra. Pode ver o vídeo aí do Kiko Bonese, que tá tendo problema, a galera toda aí tendo problema com sem parar. Aí você vai, clica em cima ali na parte de finanças do aplicativo, ele abre. Aí você tá te cobrando lá, você clica em cima dele, aí ele abre aquilo ali, mas não te dá informação nenhuma do nome da praça. Só fala assim, ó, rodovia tal, praça 106, por numeração, não identifica a praça por nome. Eu lá vou saber onde é que é a praça 180, a praça 102. Aonde é que eu vou saber o que é isso? Onde é que fica? Aí é assim que vem cobrando. Aí você vai ver lá que tá cobrando não sei sobre quantos eixos. Eu falei, ué, mas eu passei, ou então eu tava com... Aí, isso aí que é errado, ó. Por que não faz igual todo mundo, lá pra trás? Aí quer ficar nessa onda isso, de 11 horas. Aqui você vê, ó, não tem uma lei aí que o pedágio não é, pelo menos tem que ser no mínimo uma praça 100 metros, 100 quilômetros uma da outra. Pega aqui a Carvalho, saindo de São Paulo até chegar ali em Taubaté ali. Pra você ver quantas praças de pedágio tem. Pega a Dutra do Rio a São Paulo, quantos quilômetros dá e vê o número de praça. Para ver se dá o mínimo de 100 km. Fica com esse setinho danado. Então galera, isso aí é só um expressar meu. Vocês ficam com Deus, tem um bocado do outro. Bom final de semana aí, tamo junto e arrasta pra cima a vida que segue. Esse é o nosso Brasil, em cima do transporte.